Boa noite a todos. Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje temos mais um evento da Semana de Confraternização de Fim de Ano da Escortece, editora 2021, com o lançamento do livro Meu Avô é uma Metáfora, do autor César Reis, que saiu pelo selo editorial Escortece. O livro Meu Avô é uma Metáfora está disponível no site da livraria Asabeca. É só vocês acessarem o www.asabeca.com.br e até meia-noite de domingo, dia 12, agora de dezembro, ele está com 5% de desconto. O nosso convidado de hoje, o César, ele nasceu na cidade de Cascavel, no Ceará. Ele reside atualmente em Brasília. Ele é formado em Direito e em Letras. Boa noite, César. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Cristiane. Eu falei certinho a sua biografia? Falou certo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar ou contar para a gente sobre a sua vida ao longo desses anos? Eu já conversei um pouco agora nessa preliminar com o João e falei que passei 35 anos da minha vida dentro do Congresso Nacional, mais especificamente dentro da Câmara dos Deputados. Então, aquilo ali é um espaço muito interessante e muito rico para se criar imagem ou imagens, né? É um grande laboratório para quem pretende ser um escritor. Então, foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência muito rica. E você tem uma jornada longa também, como professor e palestrante, né, César? Conta um pouquinho para a gente. Eu fui professor de língua portuguesa e literatura brasileira na Fundação Educacional do Distrito Federal, mas foi por um período muito curto. Depois que eu entrei para a Câmara dos Deputados, lá dentro da Câmara há uma escola. Era, a princípio, uma coordenação, mas hoje é como se fosse uma universidade. É o Centro de Treinamento da Câmara dos Deputados. Então, durante a minha permanência na Câmara dos Deputados, de 35 anos, eu creio que em torno de 20 a 25 anos eu atuei também como professor de língua portuguesa, professor de redação oficial e professor de discursos parlamentares. Então, esse foi um lado bom da minha passagem pelo Legislativo. Estar em contato com alunos e poder ensinar e aprender com esses alunos. Que bacana, eu imagino que deve ter sido uma experiência muito interessante mesmo. Ô César, conta aqui para a gente como que se deu essa sua passagem lá do Ceará para Brasília. Isso eu tinha 2 anos de idade quando a minha família deixou o Ceará, né? E chegamos aqui em Brasília em 1958. Isso aqui não era Brasília, isso aqui era um projeto de cidade. Então, meu pai era um pioneiro, comerciante, que se estabeleceu aqui em Brasília. E aqui ele criou os filhos. Nós éramos em 3 filhos, né? Filhos que nasceram no Ceará, e mais 3 nasceram aqui em Brasília. Então, a minha história, o meu crescimento, o meu desenvolvimento se confunde um pouco com a história de Brasília, com o desenvolvimento de Brasília. Eu desenvolvi um grande amor por essa cidade, um grande carinho por ter acolhido a minha família, e Brasília ofereceu e ainda oferece muitas oportunidades. Então, eu acho que foi uma opção correta do meu pai, naquele ano de 1958, ter vindo para Brasília. Eu acho que a família cresceu, eu acho que o país todo cresceu com Brasília, com essa ideia tão brilhante de se construir a capital no centro do país. Isso ofereceu muitas oportunidades para muitas pessoas no Brasil inteiro. E a minha família foi uma família que teve grandes oportunidades. Bacana.
Agora, conta aqui para gente, né? As pessoas que tiverem contato com o seu livro, até mesmo quem já teve contato com o seu livro, vai perceber que na contracapa do livro você coloca o seu nome completo, né? Que é Luiz César Lima Costa. Mas na capa do livro sai César Reis. Eu queria que você comentasse aqui para a gente, né? Quem é e quem é o outro, né? Fala para mim, fala para a gente dessa diferença, É, se é que existe. a capa e a contracapa não mentem no que diz respeito ao nome do autor. O sopro literário tem início na capa, né? É o jogo de ficção e o jogo de realidade tem início aí, começa aí. Agora, eu explico, né? Porque quando a editora aceitou publicar o meu livro, me encaminhou um formulário, pediu que eu preenchesse esse formulário. Um formulário com perguntas básicas: meu nome, meu sobrenome, meu endereço e algumas atividades, profissão. Mas havia ali uma pergunta que me balançou um pouco. Queria saber qual era o meu nome literário. Aí eu pensei, bem, começou a complicar um pouco, né? Eu não tenho nome literário nenhum. Eu não tenho fortuna literária, fortuna crítica nenhuma. Eu sou antes um voyeur literário. Eu gosto de ler e gosto de ver o que outros escrevem. Mas eu fiquei pensando, mas já que perguntam, talvez seja o momento de criar aqui um nome literário. Então eu pensei no meu pai, porque meu pai tinha um desejo de escrever um livro. Embora uma pessoa teve poucas oportunidades, né, de estudar, veio muito cedo para Brasília e criou uma família grande, mas ele tinha muito talento, ele tinha um verbo fácil, ele construía muitas imagens, fazia muitas analogias. Então, foi um momento que eu vi de homenagear meu pai. Daí eu escolhi César Reis como esse nome literário. Bacana você comentar esse lado do formulário da editora, né, de ter isso de perguntar, né, sobre o nome literário do autor. É gostoso ouvir o outro lado, né, o autor dizendo como que funciona isso para ele. Muito bacana. Eu queria que você contasse aqui para a gente, então, que você falasse da sua relação com a literatura e o que levou você a escrever o livro Meu Avô é uma Metáfora. A minha relação, o meu interesse por literatura vem de muito longe, começou há muito tempo. Antes de saber o significado de literatura, eu já gostava da palavra. Eu quero dizer, gostava da palavra literatura. Gostava da sua grafia, do seu design e gostava da sua sonoridade. Qualquer coisa com esse nome só podia ser uma coisa boa. Então, as palavras, de um modo geral, elas me atraíam, mesmo sem saber, né, os seus significados. Então, já me fascinavam. E isso me levou ao livro, isso me levou a querer ter uma biblioteca, é onde eu estou neste momento, aqui na minha biblioteca, meu escritório, biblioteca, e isso me levou à literatura. Você perguntou também sobre o livro. O livro nasce de um fato real. Um dia, o meu neto, então de 5 anos, entra aqui no meu escritório, na minha biblioteca, para me mostrar o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo, que acontecia na Rússia. O ano era o ano de 2018. E ele entrou assim, muito entusiasmado, e eu vi um brilho nos seus olhos. E isso despertou em mim lembranças, sentimentos, provocou as minhas sensações de época, odores, sabores, e teve guardadas aí as diferenças, teve mais ou menos o efeito dos bolinhos de Proust mergulhados ali numa infusão de chá.
eu vi os meus primeiros álbuns de figurinhas de automóvel, de animais. Eu vi os amigos com quem eu trocava figurinhas e disputava no bafo, né? Era o jogo de bafo. E algumas vezes a gente disputava até no tapa. Então, esse foi o início, né? Essa entrada triunfal do neto, né? Que levou, despertou a ideia de se escrever um livro sobre esse tema. Olha, interessante você falar isso, porque lendo o seu livro, eu, como leitora, tinha a sensação ao contrário, né? Parecia que o autor ali tinha a figura da criança, né? A sensação era que parecia uma conversa sua com o seu avô, né? E aí você está trazendo para a gente informação ao contrário, né? Muito Isso. bacana isso, muito Agora, bacana. Cristiane, deixa eu Oi? fazer uma pergunta, porque vocês estão falando aí, eu estou ficando curioso. Você sabe que cearense para cearense, a curiosidade é em dobro, né? Primeiro, sobre a capa. Eu estou vendo aqui o Machado de Assis, o Carlos Drummond de Andrade, então essa é uma primeira pergunta. E segundo, você falou sobre o amor de seu pai, você pegou o começo da história de Brasília, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Juscelino, porque eu, no meu passado, fui muito amigo do Menotti Del Picchia, que você deve conhecer, com certeza, e o Menotti Del Picchia era fã do Juscelino, fã, né? E sempre que ele falava qualquer coisa, ele virava para um quadro que ele tinha na sala da casa dele e dizia grande homem, grande homem, grande homem, né? Então, eu queria esse depoimento do seu pai, da importância que foi o começo de Brasília, porque você praticamente é a história de Brasília, né? São essas duas perguntas, Capa e Juscelino. Sobre essa relação de meu pai com Brasília, com Juscelino, isso está muito presente nas histórias da família. Meu pai era um grande admirador de Juscelino Kubitschek. E você, João, como um bom cearense, sabe que o cearense gosta muito do desenvolvimento, gosta muito do progresso, gosta de estar sempre envolvido com o comércio, né? O compromisso dele é com o desenvolvimento, né? Então, o cearense tem essa raiz, tem essa tradição. E meu pai ouviu falar sobre a possibilidade de uma cidade que ia oferecer muitas oportunidades. E ele tinha essa admiração por Juscelino Kubitschek, que era tão grande. Meu pai se estabeleceu no ramo de bares e restaurantes. Então, ele tinha um bar, chamava-se Lanches Plaza Bar, que era um bar muito grande e ele montou muito bem esse bar e tinha muito movimento, porque, no princípio, nós tínhamos aqui muitos pioneiros, muitos nordestinos que vieram, que acreditaram nesse projeto e vieram construir Brasília. E muitos tinham deixado suas famílias lá no Ceará. E à noite eles iam para o bar, para beber, para lembrar da família. E meu pai, ele já tinha tido uma passagem pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, ele entendia um pouco desse movimento de bar, de restaurante, e ele tinha esse carinho por Juscelino Kubitschek. Ele comprou uma caixa de som muito grande, contratou um artista, e esse artista desenhou na caixa de som a imagem de Juscelino Kubitschek com a faixa presidencial. Então, tinha um local de destaque, né? Então, isso aí talvez é a primeira figurinha, né, da minha família, é essa caixa de som, e eu lamento muito nós não termos guardado essa caixa de som. E isso, então, retratava e espelhava o carinho do meu pai. E muita gente ali, né, muito nordestino, pessoas que frequentavam, adoravam o Juscelino Kubitschek. Aquilo ali também era um centro de debates políticos, né, de encontros, e havia um clima de alegria e de confiança no Brasil. A Muito capa bacana o seu depoimento, muito bacana, porque eu não conhecia até então nenhuma história sobre as pessoas que começaram o Brasil em relação ao presidente, entendeu? Isso para mim é muito importante, você sabe que eu sou um leitor voraz de todas essas histórias, e você está me dando uma coisa muito importante, né? Que é as pessoas que conviveram com o início de tudo, né? Bacana. Obrigado. Certo. Obrigada, Scortese.
A capa? Faltou a capa. A capa do livro. A capa do livro, vocês podem ver que o livro trata de um álbum de figurinhas, né? Ele parte da ideia central de um álbum de figurinha de jogadores de futebol para a ideia de um álbum de figurinhas de autores, de livros consagrados e de personagens da literatura. Então, a capa espelha isso. Você vai verificar, João, que são várias figurinhas na capa. E são figurinhas de autores consagrados. Nós temos aqui o Drummond, Machado de Assis, nós temos Shakespeare, nós temos a imagem embaixo de uma bola, né, que sugere aí a Copa do Mundo, o jogo de futebol. O jogo de futebol, você é escritor, sabe como oferece metáforas, né? E nós temos aí o rabo de uma baleia que sugere, que lembra Don Quixote, a baleia, nós temos Don Quixote, Sancho Panza, e temos o globo terrestre, todos eles são personagens desse livro e desse projeto de álbum de figurinhas. Muito bacana, obrigado. Viu? Ok. O César, então, falando sobre o livro, né? Tem uma epígrafe no livro. Eu gostaria que você, se possível, né, você lesse para a gente essa epígrafe, dissesse para a gente quem é o autor dela, e depois comentasse qual é a relação desse poema com o livro. Obrigado pela pergunta, né? Isso me permite homenagear um grande poeta de Brasília, o Nicolas Ber. Eu conheci Nicolas Ber na universidade, final da década de 70, início da década de 80. E Nicolas, ele já panfletava ali os seus poemas. Eu gostava de poesia e, de vez em quando, adquiria alguns poemas. E, às vezes, comprava lá na papelaria local uns livros de poesias dele. Acho que alguns eram poesias mimeografadas na época. E eu gostava muito da poesia do Nicolas Ber, porque eu lia o Paulo Leminski, ainda gosto muito de ler Paulo Leminski. E eu via ali uma aproximação, uma associação. Bem, com o passar do tempo, além de continuar lendo Nicolas Ber, eu passei a ser também o seu cliente, seu freguês, numa loja de plantas que ele e sua mulher, Alcina, têm em Brasília, num endereço muito próximo à minha casa. E vou sempre à loja porque gosto também de plantas, e estou sempre comprando vasos, comprando ferramentas de jardinagem, comprando adubo, e sempre que encontro o Nicolas Ber, nós trocamos algumas informações literárias, 5, 10 minutos. E, na ocasião, ele sempre me presenteia, né, com o seu último livro, com a sua última publicação, e faz ali uma dedicatória muito carinhosa. Bem, ele me presenteou com um livro que leva o nome da mulher dele, Alcina, que eu acho que é uma bela declaração de amor que ele faz à mulher. E nesse livro há um poema e quando eu li o poema, eu pensei, mas isso tem tudo a ver com o que eu escrevi. Isso é a cara do que eu escrevi. O poema fala de desejos e de sensações. Fala que as letras têm desejos, as letras se atraem e formam palavras. Que têm desejos e que se atraem e formam versos. Daí poemas, livros, e resulta tudo numa grande biblioteca, que são corpos imensos, que têm tantos desejos e por isso se incendeiam tão facilmente. Bem, o meu livro, ele fala também de sensações, ele fala de desejos, e ele fala de uma sequência. Ele parte de uma situação concreta, uma figurinha, o álbum de figurinha. No segundo momento, a figurinha passa a ser o livro. Não, desculpa, a figurinha passa a ser
a palavra. E o álbum de figurinhas passa a ser o álbum. Depois, já no terceiro momento, a figurinha que era o álbum, o livro que era o álbum, ele passa a ser a figurinha de um grande álbum que é a biblioteca. Então, existe essa evolução. Então, a proximidade temática e mais o desejo o respeito que eu tenho pelo poeta Nicholas Baer me levaram a adotar esse poema como epígrafe do livro. Se você quiser, eu posso ler o poema, que eu acho que é um belo poema, é o que eu vou fazer aí com a sinalização do João. As letras desejam e assim as palavras se atraem para compor o corpo do poema, que deseja outros poemas para formar corpo do livro. Livro é bom de pegar. Os livros se desejam para criar bibliotecas, que são corpos imensos, que carregam tantos desejos e por isso se incendeiam tão facilmente. Nicholas Baer. É muito lindo mesmo, né? Muito bacana. Eu conheci o Nicholas no final dos anos 70. Ele vai lembrar de mim. Ele era a geração, ele, Ulisses Tavares, todo o pessoal de Brasília, bons amigos. Eu perdi o contato totalmente, mas eu publiquei numa antologia de Niterói dos anos 80. Era um grande poeta, um grande poeta. E bacana encontrar isso agora dele. Eu vou dizer a ele, João. Diga. Você fala que é o João Scortese. Tá certo. Vou dizer. E, César, e o seu livro, né, O Meu Avô é uma Metáfora, ele é um livro, ele é voltado para o público infanto-juvenil, né? A ideia do livro é que seja para o público infanto-juvenil. E no decorrer das histórias, a gente encontra bastante citações e palavras em outros idiomas, francês, inglês, espanhol, latim. Em algum momento você pensou, considerando a idade do o público-alvo, né, para qual o livro é voltado, você chegou em algum momento em pensar em fazer a tradução dessas palavras? Eu não pensei em fazer a tradução dessas palavras. Mas antes eu quero explicar que uma situação engraçada. Eu presenteei um amigo com um livro. E depois ele me passou a mensagem agradecendo, disse que tinha lido o livro, que tinha gostado muito do livro e que ia divulgar o livro. Mas tinha uma observação a fazer. Ele disse: infanto-juvenil é só a capa. Eu respondi para ele: bem, já é alguma coisa. A minha explicação, a minha defesa está em que a proposta é infanto-juvenil. Nós estamos falando de um álbum de figurinhas de jogadores de futebol. E depois a ideia evolui para um álbum de figurinhas de autores, de personagens da literatura e de livros consagrados. Então, eu não conheço nada mais infanto-juvenil do que um álbum de figurinhas. E nada mais lúdico também do que um álbum de figurinhas. Bem, eu poderia dizer que o avô, personagem Alcibíades, no livro, ele usa muito humor, né? E ele usa o jogo também, ou seja, é o lúdico dentro do lúdico. Então, eu diria que são recursos facilitadores da mensagem, né, das aulas de literatura que ele passa para o avô. Eu ainda poderia acrescentar que o personagem, o neto, né, o Felipe, no início do livro, no primeiro capítulo, não é o mesmo personagem, o neto, né, do Alcibíades, do último capítulo, porque com as lições de literatura, evidentemente que ele se desenvolveu, ele cresceu. Então, o livro também tem a sua
dinâmica. Ele parte de uma situação infantil, vamos dizer, para uma situação juvenil e mesmo para além do juvenil. Bem, então você fala sobre citações, você fala do uso de outras línguas, né? Isso tem uma explicação. Eu uso muitas citações no livro, né? de poetas conhecidos, e falo de muitos clássicos, e isso tem uma intenção. Por quê? Porque a intenção é utilizar os livros, utilizar os escritores, utilizar personagens da literatura como personagens do livro que estava escrevendo, né? Ou se não, como figurinhas mesmo de um possível álbum de figurinhas de escritores. Daí, muitas citações. Então, esses livros, esses autores, eles saltam das prateleiras, eles saltam das estantes e se metem e se intrometem na história porque eles querem participar com seus pensamentos e querem participar com suas vozes. E não só os livros, os personagens, os autores, como também muitos objetos que estão dentro da biblioteca. Por exemplo, uma ampulheta, uma coruja, o globo terrestre, janelas, portas, sofás, cadeiras, tudo quer participar, né? Então, como diz o poema da Epígrafe, a biblioteca são corpos imensos que carregam tantos desejos. Então, o autor quis atender alguns desejos da biblioteca. Daí ter citado vários autores e também muitos objetos. Quanto à questão da tradução, eu não quis fazer a tradução, né, de expressões em outras línguas. Por quê? Porque as explicações, as traduções, elas você resolve isso, você encontra a resposta no próprio texto ou no próprio contexto, né? Segundo, eu acho que isso ia poluir um livro despretensioso, usar remissivas, usar notas de rodapé. Terceiro, hoje, acho que como nunca a informação esteve tão fácil e tão acessível. Você está lendo um livro, você desconhece uma palavra, desconhece uma expressão, você tem um celular ao lado, você tecla, você digita e logo você tem uma enxurrada de informações a respeito. E eu ainda acrescentaria, viu, que existe aí uma intenção didático-pedagógica, é levar o leitor a pesquisar mesmo. Você vai ver que no primeiro capítulo do livro existe um trecho de um poema de Drummond, cujo título é Pesquisa. Em mais de uma ocasião, quando o avô, né, utiliza uma expressão rebuscada, ele pergunta ao neto: você entendeu? E o neto responde: não, mas eu vou pesquisar. Ou se ele já pesquisou antes, ele diz: não, mas eu pesquisei. E ele remete aquele poema lá do primeiro capítulo. Você lembra, vô, que o nome daquele poema é Pesquisa? Então, eu acho que é desnecessário fazer a tradução num livro com essa proposta infanto-juvenil. Tá certo, César, né? Isso acaba, de uma certa forma, aguçando aí a curiosidade dos leitores, né? E aí, você citou bem essa questão da facilidade hoje em dia para se fazer pesquisa, né? Muito Isso. interessante. Deixa eu só dar um recadinho para as pessoas que estão na sala. Se alguém tiver interesse de fazer alguma pergunta, né, para o César, para deixar a pergunta aqui no nosso chat, que aí eu vou passando para ele, tá ok? César, esse é o seu livro de estreia, né? Eu queria saber se você já tem outros, se já tem planos aí para outro ou para outros livros. Isso me lembra um verso de Drummond. Ele disse assim: este é um livro de estreia, caluniai-o. Eu não tenho assim de imediato planos para outros livros,
mas eu tenho ideias, né? Porque eu estou gostando dessa experiência e o escritor ele está sempre tendo ideias, ele está sempre pensando em alguma coisa. Meu plano no momento, mais do que escrever outro ou outros livros, é consertar talvez o que eu já escrevi, né? Nós estamos pensando, já trabalhando sobre uma segunda tiragem. Porque este livro tem o objetivo de despertar interesse dos leitores por literatura. Ora, um livro com essa pretensão, ele tem um compromisso muito forte com a correção e com a precisão de termos. Então, eu estou trabalhando nesses conceitos porque a estreia traz aí excessos, né, próprios do entusiasmo, né? Quando eu pego no livro, eu sinto que o livro sua um pouco, o livro poreja, o livro pinga, então é preciso enxugá-lo um pouquinho. Então, o meu projeto, no momento, é trabalhar já com uma segunda tiragem desse livro, corrigindo esses excessos. Eu vi uma palavra já no início, porque nós estamos falando de figurinhas autocolantes. E autocolantes saiu separado. E autocolantes é uma palavra que se escreve junta. Aí o amigo me ligou, olha, autocolante. Eu falei, é porque a cola não era boa. É por isso que ficou separado. Mas eu vou melhorar a cola e na próxima edição a autocolante sairá junto. Então, eu estou fazendo uma releitura do livro com esses cuidados e mais com a ajuda e a participação da editora, teremos uma segunda edição melhor. Ok, então. Enquanto você falava, foi chegando aqui a pergunta aqui do Hélio Guilherme. A Maria Mortati tinha feito lá no começo uma pergunta, mas já foi respondida, que estava relacionada ao seu nome literário, né? Você acabou respondendo lá no começo. E o Hélio Guilherme, ele está perguntando como foi a sua trajetória quando começou a escrever. Como foi sua trajetória? Quando começou a escrever, já tinha a história toda pensada e esquematizada, ou foi deixando a imaginação fluir à medida que colocava as palavras no papel? Depois de tudo esquematizado... Pode falar, César. Primeiro, eu quero agradecer, eu devia ter feito isso, agradecer a presença de todos e, desde já, agradecer a sua participação, agradecer à editora Scortese pelo apoio, toda a sua equipe, também pelo incentivo, pela confiança. E eu vou responder a pergunta do Hélio. O Hélio é um outro pioneiro de Brasília. Então, nossas famílias chegaram ao mesmo tempo a Brasília, né? No final da década de 50. Então, a minha resposta, Hélio, é que a história não estava pronta. No meu caso particular, a história vai se construindo aos poucos. Eu tenho, né, para usar aqui uma metáfora do futebol, né, o pontapé inicial, o start, que foi o ingresso, a chegada do neto à biblioteca para mostrar o seu álbum de figurinhas. Aí veio a ideia do álbum de figurinhas de jogadores, ou por que não fazer um álbum de figurinhas de escritores e de personagens da literatura? E à medida que escrevia, e cercado de livros por todos os lados, então você vai recebendo informações, você vai tendo inspirações, e vai escrevendo, vai corrigindo, vai cortando, até chegar a uma situação que você diz, esta história está pronta, a história está concluída, não tem mais para onde ir. Tá certo. Hélio, está respondido. Se tiver mais algum questionamento, é só deixar aqui para a gente, que eu passo aqui para o César. Obrigado, Hélio. Obrigado. César, você até citou isso lá no começo, né, que você é palestrante, né? E, dentre outras obras, você fala sobre Bandeira, Drummond e Pessoa, né?
Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa experiência sua. Eu não sei se sou palestrante ou se fui palestrante, porque a pandemia veio interromper uma agenda de 2 anos. E também, por outro lado, me permitiu também escrever estes livros. Mas agora, com o ano de 2022, pode ser que eu retome essas palestras que eu chamo de palestras recitais, desses poetas que você acabou de mencionar, né? Bandeira, Drummond e Fernando Pessoa. Então, são palestras em que eu digo, por exemplo, no caso de Bandeira, são 30 poemas, eu digo assim no gogó, né? De memória. E essas palestras estão divididas em blocos temáticos. Então, o lado palestra é quando eu tento contextualizar esses poemas, né, em torno de um tema. Então, eu vou dizendo os poemas, eu vou explicando, e eu acho que tem tido até uma boa aceitação. E pretendo fazer porque isso traz uma satisfação muito grande, né? Dizer a poesia e explicar a poesia. Eu estou aposentado, então eu tenho que buscar uma ocupação, e essa ocupação me traz uma satisfação muito grande. Eu imagino, eu imagino. Eu queria que você falasse para a gente como que é a sua relação com a tecnologia, né? Quando você escreve os seus primeiros rascunhos lá, você já escreve à mão, você já escreve direto no computador? Conta para a gente como que é. Não, eu escrevo direto no computador, né, já há muito tempo, né, trabalhei, como eu disse, muitos anos na Câmara dos Deputados, trabalhei numa assessoria, dando pareceres, redigindo despachos, e tudo isso já no computador. Mas a minha relação com a tecnologia não é das melhores, eu tenho dificuldade. Mas isso não significa que eu utilize ali, escreva a caneta, e etc. Isso eu já superei, já faz muito tempo. Mas para chegar a este momento de estar participando aqui deste evento, eu tive que buscar uma assessoria, né? O meu irmão, que é familiarizado, ele vê, não, se você apertar aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, ele está aqui do meu lado, se tiver qualquer problema, ele vai me ajudar, ele vai me assessorar. Mas a tecnologia ajuda muito o escritor, esses processadores de texto, né? Porque você faz a consulta rápida, então está muito mais fácil você escrever hoje. Às vezes, viu, João, eu fico pensando em Shakespeare, fico pensando em Cervantes, fico pensando em Camões, que escreveram grandes obras, grandes clássicos, sem esses recursos que nós temos hoje. Então, viva a tecnologia. Só não é escritor hoje quem não quer, porque está mais fácil, né, ser escritor com esses recursos disponíveis. Eu acho que você tocou num assunto interessante. São muitas facilidades, mas também são muitos buracos, né? Engraçado. É mais fácil cair no buraco, né? Eu acho que o buraco é maior, a gente enxerga o buraco, mas com certeza, se não tomar cuidado, a gente cai, né? Literatura é um negócio que a gente tem que estar sempre atento, né? É isso aí. É verdade. César, você tem uma rotina para escrever? Escreve todos os dias? Se escreve todos os dias? Se você tem preferência por escrever na parte da manhã, no final do dia? Conta para a gente como que é esse seu lado escritor. Sim, eu tenho uma rotina, assim, e gosto de rotinas, de esquemas, né? A minha vida sempre muito ligada a isso, porque funcionário público tem que cumprir horários, e durante muitos anos eu fui professor, então você tem toda uma agenda. E eu tenho a minha rotina. Eu acordo cedo, por volta de 6 horas da manhã, e venho para este espaço, para a minha biblioteca, e escrevo todo dia. Então, é de 6 horas até 8 horas da manhã. Então, eu leio e vou escrevendo. Eu tenho um diário que tem mais de 30 anos. Então, nesse diário, eu não registro o dia a dia.
Mas eu estou lendo um livro e acho uma passagem interessante nesse livro, então eu passo isso para o meu diário. Então, eu gosto muito dessa atividade. Então, todo dia eu escrevo. E tenho outras atrações, coisas que eu gosto muito de fazer. Gosto muito do jardim. Gosto muito de estar ligado ali às plantas e cuidando e renovando o jardim. E gosto de cuidar da casa. Gosto muito de viajar, porque viajar abre a mente, né? Você tem muitas ideias quando você viaja. Então, tudo isso é muito interessante. Então, eu estou gostando muito desse momento, assim, né, em que estou aposentado, porque eu posso dar vazão a todos esses interesses, a esses sonhos e coisas que eu sempre pretendi fazer, e estou fazendo agora de uma forma mais intensa, né, mais regular. Bacana, você está vivendo um momento pleno, né, agora, né? Poderia estar melhor se não fosse a pandemia. Muito bom ouvir isso, né? E conta para a gente como que você lida com as travas da escrita. Se acontece, né? Quando acontece, como que você lida com elas? Eu até gosto, né? Porque eu recebo como desafios. Isso me leva a pesquisar. Eu tenho assim, uma experiência, eu nem provoquei muito, mas as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu fiz 2 cursos superiores. Fiz um curso de Direito na Universidade de Brasília e fiz um curso paralelo numa outra universidade, um curso de Letras. Então, eu acho que atrapalhou o outro. À medida que eu avançava no curso de Letras, eu perdia o meu interesse ali pelo curso de Direito. Então, na condição de aluno do curso de Letras, eu fiz um concurso público para ser revisor da imprensa nacional. Ou seja, não revisor, mas estagiário de revisão na imprensa nacional. Era período apenas de 6 meses. Então, esse foi meu primeiro emprego. Então, e ali você fala em travas, você fala em dificuldades. Então, o revisor está buscando a trava, ele está buscando o erro e vê aquilo como um desafio, porque leva você a pesquisar. Então, eu tenho passado por essa situação, por esse treinamento, há muitos anos. E depois, embora eu tenha me identificado muito mais com o curso de letras, na Câmara dos Deputados eu ocupei funções que me exigiam um certo conhecimento do direito. Então, eu lia pareceres de colegas, eu tentava melhorar, eu discutia com eles, né? E mesmo quando eu estou escrevendo, eu gosto do desafio. Quando eu escrevo algo que eu reconheço que aquilo está errado, que aquele ali poderia melhorar, eu fico pensando naquilo durante muito tempo, até aquilo ali cair bem. Eu falo, não, agora sim, agora eu sinto que o negócio melhorou. Então, eu fico convivendo com essa trava até destravar, né? E eu acho que isso é sempre um desafio e que eu recebo muito bem e com prazer. Muito bacana ouvir isso. Deixa eu só avisar o pessoal que está na sala que nós estamos chegando já no finalzinho do nosso evento, então nós temos 2 perguntas lá no chat e nós vamos parar nessas 2 perguntas, tá bom? A primeira pergunta, César, é do Murilo Neto, ele está pedindo primeiro para transmitir um grande abraço para você, e ele está dizendo o seguinte, né? Por que Bandeira não está na capa do livro, já que você é um apaixonado e um grande conhecedor do poeta pernambucano, e ele te deseja sucesso também. Muito obrigado, Murilo, pela pergunta. Você, como bom pernambucano, tinha que reclamar, né, da ausência de Bandeira na capa. Mas eu vou pensar em futuras edições colocar o Bandeira. Mas quem for além da capa no livro vai ver que o Bandeira está muito presente ao longo de todas as lições de literatura, porque o Bandeira é um dos poetas, né, de minha predileção. Murilo, você vai ver que o poema O Porquinho da Índia, de Manuel Bandeira, está lá, na íntegra, todo o poema. E o avô sugere,
que não vamos colocar o porquinho da Índia como uma figurinha deste álbum? O avô ainda fala não só desse porquinho da Índia, mas muitas vezes, quando o neto entra no escritório, na biblioteca do avô, ele pergunta: eu posso entrar, avô? E o avô responde: entra, você não precisa pedir licença. Então, isso remete a um poema de Bandeira que você conhece muito bem, que é o Irene, né? Irene no céu. Então, Bandeira só não está na capa, mas ao longo, né, no miolo do livro, você vai encontrar o seu conterrâneo pernambucano. Obrigada, Murilo, pela sua participação. E César, agora nós temos a pergunta da Beatriz. Ela está perguntando por que escolheu o título Meu Avô é uma Metáfora. O título original não era esse, né? No primeiro momento, eu pensei em, né, fazer uma paródia com um verso de Fernando Pessoa, no poema Autopsicografia. Nesse poema ele diz: o poeta é um fingidor. Então eu quis dar o título Meu Avô é um Fingidor. Essa era a ideia original. Mas eu, refletindo a respeito, eu acho que o meu trabalho, o meu livro, estaria muito vinculado à imagem do poeta Fernando Pessoa. E eu queria ir além. Eu queria abrir para metáfora mesmo, explicar essa figura de linguagem, essa figura de pensamento. Então, o meu interesse é ensinar literatura, ou antes, despertar interesse por literatura. E o avô parte da palavra, né, para ensinar. E a palavra é algo muito rico, porque a palavra, né, tem o seu significante, tem os seus significados, e a pessoa, o neto, o leitor, ele precisa ir além daquilo que está escrito. Ele precisa aprender a ler até o que não está escrito. Então, o livro me permitiu trabalhar muito essa figura da metáfora de uma forma simples, de uma forma assim, direta e fácil de ser compreendida, né? Por isso eu mudei. O meu avô é uma metáfora para abrir portas e me permitir trabalhar mais essa ideia, ensinar a ler literatura, a ensinar a ler sobre os muitos significados de uma palavra dentro de diferentes contextos. Certo, nós agradecemos, Beatriz, pela sua participação. César, chegamos no final do nosso evento, passou rapidinho, né? Eu queria agradecer aqui a sua presença, agradecer a presença de todos, pedir para você dar suas considerações finais aqui para a gente, poder encerrar, então. Tá, eu também quero agradecer a todos, né? Gostei muito de participar deste evento, agradeço à editora Scortese, mais uma vez, por todo o apoio. Como considerações finais, eu quero desejar a todos um ano de 2022 muito bom, porque os 2 últimos anos foram anos muito difíceis. Quero desejar a todos um Feliz Natal e quero desejar que tenham boas leituras, né? A partir do meu livro. Meu livro está aí à venda e esta é uma época de Natal, uma época de presentear, né? E eu acho que a proposta é uma proposta interessante. Bacana, César. Então, só relembrando aqui as pessoas que quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, né, sobre a obra do escritor César Reis, o livro Meu Avô é uma Metáfora, é só entrar lá no site da Livraria Asabeca, no www.asabeca.com.br e adquirir o livro, né, que até meia-noite de domingo está com 5% de desconto. César, Felipe é seu netinho que deu vazão aqui para a história? Sim, o Felipe é meu neto. Ele está aqui na sala? Oi? Não, ele não está aqui na sala. Não está na sala, né? Não, ele não está na sala. Ele deve estar na sala da casa dele assistindo a essa transmissão.
Ah, tá ok, então. Então, nós agradecemos a presença de todos e ficamos por aqui, então. Muito obrigada, César. Muito obrigado a todos.